Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que literalmente define a forma como o ser humano interage com o mundo e principalmente como processa as próprias dores. O nosso tema central aqui é aquela linha super tênue, mas absolutamente crucial entre o amadurecimento emocional e o endurecimento emocional. Sabe, muitas vezes ao longo da vida, esses dois caminhos acabam sendo confundidos, mas a verdade é que eles levam a destinos completamente diferentes quando o assunto é saúde mental e bem-estar. Para começar, existe um mito incrivelmente comum e muito enraizado na nossa sociedade. A frase retrata bem isso. A ideia de que todo mundo que ficou forte realmente amadureceu. A gente vê por aí uma celebração constante daquela imagem de pessoa inabalável, né? Alguém que passou por grandes dificuldades, tomou uns golpes duros da vida e aparentemente ficou forte. Mas a grande questão que vai guiar nossa reflexão é: será que essa força é maturidade de verdade? Ficar rígido perante a vida e criar uma armadura não significa nem de longe que houve um crescimento emocional genuíno. Então, vamos para a nossa primeira parte, a ilusão da força. Porque ficar forte não é necessariamente evoluir. Para estruturar e dar base a essa nossa análise, nós trouxemos as reflexões do terapeuta Elton Oliveira. A psicanálise nos convida a olhar muito além da superfície do comportamento, sabe? A investigar a verdadeira raiz das nossas reações quando bate o sofrimento. E é essencial ter esse olhar clínico para conseguir desmascarar o que o senso comum geralmente chama de força, mas que muitas vezes esconde uma fragilidade imensa lá no fundo. E isso nos leva à parte 2, endurecimento, a falsa proteção. Olha só como funciona. O endurecimento emocional ocorre no exato momento em que a dor não foi elaborada. Sabe aquela ferida profunda? Ela é apenas encoberta, simplesmente jogada para baixo do tapete e nunca verdadeiramente compreendida. E aí, como resultado direto dessa tentativa de fuga, criam-se barreiras pesadíssimas para simplesmente não sentir. É literalmente como vestir uma armadura de ferro pesada todos os dias. Ela protege incrivelmente bem contra os golpes, com certeza, mas também impede absolutamente qualquer abraço. A lógica interna aqui é de sobrevivência pura. Se não for possível sentir mais nada, não se sentirá mais dor. Simples, mas perigoso. E quais são os sinais visíveis de que essa armadura está operando a todo vapor? A lista é bem dura. A pessoa se torna visivelmente mais fria, distante de qualquer calor humano. O comportamento passa a ser constantemente defensivo, interpretando qualquer coisa no mundo externo sempre como uma ameaça iminente. Existe uma evitação muito ativa. Evita-se confiar, evita-se se abrir, evita-se criar laços profundos. É, no fim das contas, uma forte ação de isolamento que vem disfarçada de segurança. É empurrar o mundo para longe numa tentativa desesperada de evitar tomar outra rasteira. E o ponto crucial, a grande ironia de todo esse mecanismo é que parece força. Alguém que não chora, que não se abala, que não se envolve, acaba projetando para o mundo uma imagem de total controle e independência, não é mesmo? Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, é só uma camada extremamente grossa de proteção contra aquelas mesmas feridas não resolvidas lá do passado. Trata-se de uma fuga contínua e muito exaustiva da própria vulnerabilidade humana. Agora vamos virar a chave. Parte 3. Amadurecimento. A verdadeira evolução. Num contraste direto com aquela frieza toda do endurecimento, o amadurecimento emocional é onde o trabalho autêntico de fato acontece. Aqui, a dor não é ignorada de jeito nenhum. Há um aprendizado ativo com todas as experiências vividas. O indivíduo desenvolve uma consciência real, busca o equilíbrio e, olha que fascinante, consegue sentir sem se perder. Porque o verdadeiro amadurecimento não tenta negar a emoção, não tem um botãozinho de desligar. Ele traz, na verdade, a sabedoria para navegar pelas dores, mantendo a bússola interna e o controle de si mesmo. E na prática? Bom, na prática, o amadurecimento emocional ensina a colocar limites. Afinal, saber proteger a própria integridade e o bem-estar mental é uma competência absolutamente fundamental. Só que a grande diferença é perfeitamente possível ser firme sem precisar ser frio. Traça-se uma linha de proteção fortíssima, mas sem perder a empatia pelas outras pessoas. Mantém-se a conexão humana com muito respeito próprio, sem a menor necessidade de atacar, de odiar ou de ignorar quem está ao redor. O que nos leva à nossa parte 4, o impacto nas relações. Como construir vínculos saudáveis de verdade. Em essência, quando a gente coloca as duas filosofias lado a lado, a escolha entre esses dois caminhos fica muito clara. Amadurecer é evoluir sem perder o núcleo humano, mantendo aquela capacidade incrível, intrínseca nossa, de se encantar e de amar livremente. Já endurecer é se fechar hermeticamente só para não sofrer.
E a dura constatação que os profissionais de saúde mental sempre nos trazem é que o muro que barra o sofrimento e a dor é exatamente o mesmo muro que acaba barrando a entrada da alegria autêntica e do afeto profundo, que são tão necessários para se viver plenamente. O que nos traz, enfim, a nossa grande reflexão final. Diante dessas duas jornadas diametralmente opostas, o amadurecimento, que exige a coragem imensa de abraçar a vida com consciência, e o endurecimento, que se esconde da vida impulsionado pelo medo e por aquela dor que não foi curada, qual dos dois caminhos realmente permite viver relações saudáveis de verdade? A verdadeira força nunca foi e nunca será deixar de sentir. A verdadeira força é ter a coragem suprema de sentir profundamente, aprender com todo o processo e continuar caminhando de peito aberto. Fica aí essa reflexão fundamental para o nosso autoconhecimento. Um abraço e até a próxima análise.